Fala pessoal, de boa? Eu vou começar o vídeo com uma pergunta, né? Não tem tão simples assim. Será que plantas desse estágio aqui, ó, essa planta tem mais de 100 anos? É uma planta uma base boa, uma planta muito interessante, coquejum, uma planta muito bem feita. Aí ele pergunta, será que esse tipo de planta aqui, você faz o Mitsumi na primavera? Ou não? Porque se você quer saber mesmo tudo a respeito, né? Tudo não, porque tem o meu curso que vai ensinar muito mais, mas dicas que você nunca ouviu falar, né? Então continua aí no vídeo, falou? Então pessoal, é o seguinte, essa planta está em um estágio avançado, muito ramificada, foi feito muito tempo, né, para se alcançar todo esse brilhantismo aqui, ela foi feita há muito tempo, certo? Então é o seguinte, essa planta aqui ela deve ser tratada de uma forma diferente, né, da forma de uma planta em estágio inicial, né? Plantas de estágio inicial você age de uma forma e plantas que estão sendo polidas ou já bem polidas, né, no caso com ramificação inteiriça, você age de outra forma. Tá bom? Então, o que acontece é que esses pequenos cortes, né, do pinheiro negro foram mal entendidos, não só aqui no Brasil, mas por vários outros países no mundo, quando se fala em pinheiros de 2 ciclos, tá bom? Então, assim, entendimentos de Mitsumi, aí depois vem Mikiri, aí depois vem Mitsumi, Mikiri, aí depois vem desculpa, aí depois vem Mekaki, tudo isso ela tem um cronograma bem quadrado, mas ele depende muito do estágio da planta, né? Então o que acontece é o seguinte, acontece que plantas muito desenvolvidas como essa, você não vai fazer certas coisas a qual você acha que deve fazer naquele catálogo quadrado lá, né, que a gente vê, a gente sempre vê o pessoal falando de Kuromatsu, tem aquele como ele chama, aquele calendário, esse aqui, ó. Então, esse calendário, ele é importante, ele fala um pouco, ele expressa um pouco o desenvolvimento do Kuromatsu, todavia ele deve ser entendido, né, relacionado aos estágios. Plantas como essas, né, nós vamos fazer um Mekiri por ano, né? Vamos fazer um Mekiri por ano e vamos fazer um corte por ano, na verdade. Claro que tem as limpezas e afins que vão estimular também ou desestimular as forças apicais, né? Que vai ser no verão, né? Um corte vai ser... Essa planta ela emanou o Sokume, que seria o broto em forma de chama para esticar, né? O que eu vou fazer aqui, né? Como ela pensa que ela está na primavera, né? Eu deveria o quê? Coletar o Midori, coisa que eu vou fazer, mas eu vou falar por que eu vou fazer nessa planta aqui, porque eu quero fazer um corte por ano, e como ela está com um corte por ano, né? Eu vou começar a fazer um corte por ano e vou agir como se eu tivesse feito aqui, como se eu tivesse fazendo um Mekiri, ou seja, eu vou cortar o núcleo todinho inteiriço, não vou deixar nada novo, né? Nada que nasceu nesse ano agora, não vai deixar nada, eu vou cortar todo, né? E vou ajustar as acículas, algumas, porque ela ainda está ainda se restabelecendo, mas o corte vai ser feito. Eu vou tirar uma coisinha ou outra aqui, né? Isso é muito importante para que eu consiga deixar a planta no time de uma planta já formada. Eu vou explicar melhor. É o seguinte, né? Quando a planta está formada, você pula o Mitsumi ou Midoritsumi, que é ali o bastão que se levanta, né, o novo broto, né, e que é o Midori, ele se transforma ali, né, o Monteru, existem vários nomes para isso, né. Então ele se levantou, né, e você quebra ele, né, dependendo, para balancear a força, para estimular para estimular gemas latentes, né, que seria o Meatari, para que você tenha também uma capacidade de multiplicação maior, para que você tenha engorda, um monte de coisa, tá bom? O que vai acontecer é o seguinte, que
em plantas já formadas a gente vai pular, ou semi-formados, nós vamos pular o Mitsumi. É isso que você está ouvindo. Então, em plantas já formadas, a gente vai pular esse Mitsumi e vai fazer só o cortezinho do espanador no ano que vem. Mas um detalhe, é muito importante você ter as agulhas a seu favor, ou seja, o ciclo delas durarem mais, elas duram mais se não tiver tanto nitrogênio aqui no solo e você tiver um solo estéril. Então, para se manter a planta durante anos, esses pequenos macetezinhos que ninguém às vezes conta, porque também poucas pessoas no Brasil têm plantas muito antigas, né? Geralmente a gente vê o retrato de pinheiros antigos esticados e finos, né? Não são plantas muito técnicas, né? Agora, essa aqui, como é muito técnica, né? Eu tive que estudar no Japão para entender muitas outras coisas, a qual tinham passado despercebidos comigo. Como isso, como assim, ó, como você vai fazer os cortes de uma planta madura. Eu já sabia muita coisa, mas coisinhas que estavam faltando no quebra-cabeça. Que é como fazer um corte em plantas medianas e maduras, e como fazer com a ramificação, evidente, madura de ramificação, e como fazer os cortes em plantas novas, né? Que eu quero formar, quero deixar uma base maior, quero ramificar, quero fazer isso, isso e aquilo. Então é desse jeito que, né, algumas pessoas fazem no Japão para que a planta se mantenha em um ciclo praticamente, não um ciclo de crescimento, mas ela vai ficar muito mais lenta no desenvolvimento da ramificação. Porque se você fizer, eu sempre falei isso, ficar fazendo só mequiri e multiplicando galho, quando vai ver não tem mais, os galhos vão ficar sabe, dentro do outro ali, vai ficar uma bagunça. Então o que você vai fazer? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, agora ela está no verão, ela mandou o Rousseau comer, mas eu vou fazer como se fosse um corte, né, o Mikiri e o Hatsukashi, que seria o ajuste de aciclos, porque eu tenho um núcleo ali, né, um pouco menos potente, né. Aí ela vai emanar consequentemente brotos ali na ponta, que vai dar como se fosse o Mekaki, aí eu posso fazer esses ajustes, tá? Esses ajustes vão depender muito, mas o importante é que eu trave, né, e deixe ela sempre pulando para ter um ciclo apenas de corte nesse estágio que eu tô falando aqui. Então esse estágio é importantíssimo a gente fazer isso, tá bom? Você quer entender toda a conjuntura do que eu vou fazer mesmo? Você quer entender também técnicas de cultivo, os tipos de mequiri no chão, né, o que é Midoritsumi e o que é Mitsumi, que são correlatos, às vezes parece a mesma coisa, mas não é, né? Você quer Momiagi, sabe o que é Momiagi? Né? Você quer entender tudo isso? Então você vai fazer o seguinte, você vai mandar um e-mail aqui para Gadou e vai comprar meu curso, né? O curso de pinheiro, o curso é feito para pessoas que querem produzir pinheiros negros, querem entender, né, o núcleo ali do pinheiro negro, entender tudo sobre pinheiro negro, né? Eu sempre falo para as pessoas, se forcem a aprender os termos em japonês, porque isso é muito importante. Isso me ajudou muito lá no Japão. Eu falando, já sabia que era uma coisa ou outra, né? A pronúncia até que não estava tão boa, mas o conteúdo, o que representava aquilo ali, eu já sabia. Então isso foi importantíssimo. Às vezes, claro, é difícil você dar um branco, mas se você se forçar, tudo se você se forçar para aprender é melhor, né? Porque senão tu se rodeia de facilidade e ignorância. Porque o grande núcleo, né, da facilidade, né, é às vezes a ignorância, é deixar passar coisas despercebidas, tá bom? Então essa é uma planta muito antiga, uma base muito grande, uma planta que é um chuin, né, tem esse 47 centímetros, né, esse vaso é antigo, é um vaso muito bom, né, é um vaso Atari antigo, né, a beirada dele, bem desenhado, é uma planta de respeito, uma planta reta, um shokan, bem de respeito mesmo, tá bom? Então assim, eu vou trabalhar agora os seus núcleos, eu vou agir como se eu estivesse agindo com ela, não na primavera, mas sim no verão, que nós estamos no verão, tá me entendendo? E quanto mais cedo você fizer, é pior. Você tem que fazer o mais tarde possível, né? Mas como aqui em Curitiba tem um clima muito específico para às vezes o inverno chegar um pouco mais cedo, ou desculpa, o outono, então eu já a gente tem uma margem ali de erro, de acerto, né? Mas dessa vez eu vou fazer agora em janeiro, né? Mas talvez ano que vem eu já faça ali, né, mais pro final, né? Desculpa, mais pro começo de fevereiro, né? Mas eu já vou fazer, né? Então é isso, pessoal. Se vocês querem mais informação, né, clica ali, né, no e-mail que eu vou deixar, copie e tudo mais, vai no e-mail, mande um e-mail para mim, para você adquirir o curso, né, o curso de Kuromachi, tá bom? Isso, ó, as coisas que eu ensino nesse canal sobre pinheiro negro, principalmente, são coisas que nunca foram ditas no Brasil. Literatura brasileira não diz.
né? Porque intelectualmente as pessoas iam até onde o livro do Hidaka apresentou, né? Que era Mikiri, aí o Metsumi era muito mal entendido, até hoje é muito mal entendido pelo pessoal. Mikiri, Metsumi, né? Não, era Mikiri, Mekaki, Metsumi e Hanuki, né? Então, e essas 4. Com essas 4, tu vai fazer finalização boa, né? Tu tem que ter um entendimento muito maior de limpeza de agulhas novas, de limpeza de agulhas velhas, o Momiage, quando usar massa verde do núcleo correto, quando cortar, quando estiver alguma coisa que eu quero checar, como eu devo dividir em forças, sabe? Tem muitos detalhezinhos, às vezes, como reconhecer se a planta está com pouca oxigenação nas raízes. Então são uma série de coisas, né? Uma série de coisas que podem te levar ali a ser, de fato, uma pessoa bem entendida no mundo do Kuromaki, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu falei breve, eu vou dar a equação para vocês, e essa equação serve para que vocês consigam aplicar ali, né, mediante ao cálculo evidente, né, as suas possíveis empreitadas ali, as suas possíveis plantas, né, e esse conjunto de leitura é muito importante para que você tenha sucesso, tá bom? Essas plantas que eu estou trabalhando aqui são plantas de moshikomi, plantas antigas, a gente trabalha de uma forma diferente. Sem entender esse tipo de planta, a gente não entende outro tipo de planta, as plantas mais novas, a gente vai cometer gafes e vai, né, e vai tendo essa espécie de, como posso falar, vai tendo essa espécie de discrepâncias que vão surgindo, e a gente não vai conseguir manter plantas desse porte para baixo bem, né, bem compactas e afins, tá bom? A gente vai só conseguir fazer as plantas grandes ali e ter uma enorme dificuldade em compactá-las, né? Você quer saber mais a respeito, então não deixe de visitar aqui, né? Não deixe de mandar um e-mail para mim ali no Gadoen, beleza? Logo mais vem com mais dicas sobre como agir com o Shorin Bonsai, né, de Kuromatsu. E não se esqueça também, né, de visitar a Associação Brasileira de Shorin Bonsai. Eu vou colocar o link também, né? Eu estou começando esse projeto e espero que dê certo, tá bom? Valeu!